Nessa aula nós vamos ver a ferramenta Zona e suas definições. Para acessar a ferramenta Zona, eu vou na aba de modelagem e vou procurar o nosso último item, Zona. 2 cliques e entro nas definições da zona. Na primeira aba, nome e posição, eu posso alterar, de maneira bem semelhante como a gente faz com as paredes, qual é o pavimento de origem e qual é o pavimento de topo. Uma vez que eu defino isso, a altura da zona é automaticamente definida através da altura que nós definimos nas nossas definições de pisos aqui no mapa de projeto. No momento está 0, 0, vou deixar assim mesmo, caso eu queira, posso editar isso depois. E deixar aqui com altimetria de 3 metros mesmo. Número da zona, vou começar com o número 1. E aqui em nome do ambiente eu posso tanto digitar o nome que eu quiser, como também posso clicar com o botão direito e escolher algum dos nomes que já existem aqui. Eu vou colocar o nome como... vou colocar o nome como aqui, varanda, entrada. Abaixo disso posso mudar a categoria da zona, caso eu queira. Vou deixar no que veio mesmo, não vai ser importante para mim agora. E aqui embaixo eu posso escolher o método de construção dessa zona. Eu posso tanto ter uma geometria poligonal, que a gente faz o desenho manualmente, como posso usar um método que detecta automaticamente o limite interno das paredes, ou seja, a face acabada, ou então a linha de referência das paredes. Para, no nosso caso, eu vou deixar aqui na opção do meio, que vai ser sempre a mais prática. Pronto, além disso, vou deixar o restante das configurações de posição como estão. Aqui em planta, poderia mudar tanto o contorno da zona, que eu posso adicionar ou deixar sem, vou deixar sem mesmo, e posso também mudar a trama dessa zona. Por enquanto, vou deixar aqui uma trama vazia, já que eu não quero ver nenhuma achura com essa trama. Aqui em selo e zona, nós podemos ver algumas configurações do selo, tanto a configuração da caneta, como adicionar alguma rotação nele. Em estilo do selo, posso mudar a fonte, a caneta e o tamanho, além de outras opções de texto. E aqui em definições, eu posso mudar as configurações desse selo para que ele apresente informações diferentes dependendo da escala que eu estiver trabalhando. Por exemplo, na escala 1:50, se eu clico aqui, eu posso ver tanto o que está sendo mostrado e posso ver também qual é a aparência desse texto na escala 1:50. Já se eu for na escala 1:200, por exemplo, já é uma informação diferente. Caso eu queira, posso adicionar campos e procurar algumas informações pré-definidas e posso remover campos também. No momento, eu vou deixar essas configurações como estão, porque acho que elas estão bacanas, porque a gente gostaria de mostrar. Mas eu só vou fazer uma modificação aqui em estilo e sobreposição. Vou procurar em editar o conteúdo, vou procurar aqui área medida e vou retirar esse prefixo. Pronto, já posso clicar em OK e começar. Vou tentar começar criando a zona dessa varanda aqui de entrada. Quando eu clico, ele já dá uma pré-visualização do limite dessa zona. E eu estou vendo aqui que como eu fiz esses brises com a ferramenta de pilar, eu preciso ocultá-los, senão o limite da zona vai contar cada um desses pilares aqui como uma subtração da área dessa zona, e não é isso que eu quero que ele considere o retângulo inteiro. Então, rapidamente aqui vou dar ESC, vou selecionar o pilar e vou ocultar o vegetal dele, volto na ferramenta zona, clico novamente no retângulo, e agora sim, aparece esse martelo, e onde eu clicar aqui vai aparecer o nosso marcador da zona. Cliquei e pronto. Caso o marcador de vocês não tenha aparecido, é importante checar nas opções de visualização do modelo se a opção de mostrar o selo da zona está habilitada. Aqui vou novamente na ferramenta zona, agora vou escolher um outro nome, você viu que ele já atualizou aqui para 02, e vou colocar, por exemplo, aqui estar e jantar. Pronto, vou clicar aqui. Estou vendo que ele não detectou necessariamente tudo que eu gostaria, mas mesmo assim vou clicar e editar depois. Uma outra coisa que a gente tem que ter atenção é deixar preferencialmente essa opção de colocar rótulo desligada, porque assim a gente vai utilizar somente o rótulo que já vem na ferramenta zona e que pode ser editado para funcionar com informações diferentes, em escalas diferentes. E não vamos adicionar um segundo rótulo, que seria um rótulo separado, que é criado automaticamente usando a ferramenta rótulo, mas que não tem as mesmas possibilidades de edição utilizando as definições da zona. Assim, vou clicar agora e pronto, aparece que está jantar. Como aqui nós temos um vão nessa parede, caso eu selecione ela aqui, como aqui nós temos um vão, então, por consequência, essa parede foi prolongada e por causa disso a nossa zona não se estendeu aqui, porque nós utilizamos esse método de detecção automático que usa as paredes para definir o limite. Mas não tem problema, posso clicar aqui na zona
E com a paleta flutuante, clico aqui em mais para adicionar o polígono. Clico aqui, vou escolher a opção retangular e trago esse retângulo até aqui. Pronto, agora já incluí essa área na nossa zona. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Dessa vez vou clicar na aresta. Clico aqui no mais. Adicionei aqui o retângulo uma vez. Vou fazer a mesma coisa. E novamente trouxe. E agora sim já tenho a área que eu gostaria para essa zona. Uma coisa interessante é que caso eu mude a nossa escala, as informações que aparecem aqui no selo da zona vão mudar também. Vou clicar e esconder os marcadores aqui das portas e janelas para que não polua muito a nossa prancha. Mas se eu mudar a escala aqui para 1 para 200, aí agora eu já vejo somente os números que a gente marcou para o selo de zona. Uma dica que eu dou é que, embora aqui os números estejam indo na ordem, mas de maneira geral eu acho que não é tão importante a gente se preocupar nem com o nome da zona e nem com o número da zona assim que a gente for criar essa zona. É mais interessante talvez a gente criar todas as zonas do pavimento que a gente quer e depois ir renomeando e renumerando de acordo com a ordem que a gente queira. Uma outra coisa interessante que a gente tem na ferramenta Zona é a possibilidade de atualizar as zonas automaticamente, caso a gente tenha construído elas utilizando esse método de detecção da parede. Por exemplo, caso eu queira alongar esse cômodo, e aqui vou usar um Ctrl D, e depois vou interceptar essas duas paredes. Pronto, se eu tivesse utilizado já a ferramenta do retângulo de seleção, eu já teria prolongado a zona junto com a parede, mas como eu não fiz isso, eu posso selecionar aqui a nossa zona, e na parte de modelagem, posso clicar aqui em atualizar zonas, e aqui vou selecionar essa opção de atualizar zonas selecionadas. E pronto, aqui isso já atualizou o limite da nossa zona.